e por todo o rebanho, o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O sangue do Filho de Deus é o sangue de Deus. Está vendo isso, irmãos? Então o que Deus vê? Deus vê a sua justiça em nós. Deus vê a justiça do seu Filho em nós. Ele foi feito a nossa justiça. Agora ele não pode nos condenar. Sabe por quê, irmãos? Porque agora o sangue de Cristo está em nós. Esse sangue é o que em nós? Ele fez o que por nós? Ele nos colocou num relacionamento com Deus. E nesse relacionamento nós não nos achegamos como religiosos convertidos, como criaturas redimidas, mas como filhos que foram adotados. Deus nos adotou, Deus nos aceitou. O sangue não foi simplesmente para nos perdoar e nos deixar perdoados, muito mais, o perdão abriu a porta para a filiação. Agora nós somos parte desta unidade da Trindade. Agora a natureza de Deus é transmitida para dentro de nós. Irmãos, por que nós não podemos ser mundanos? Porque a natureza de Deus foi dada a nós. Nós nunca seremos deuses, nunca seremos como eles, mas agora faremos parte eternamente da sua natureza. Sabe por quê? Porque agora o sangue dele está em nós, a vida dele está em nós. Você precisa admitir isso para você, porque você não pode aceitar a meia salvação, a meia vida cristã. Isso torna você o cristão periférico, o cristão superficial. Você nunca vai experimentar a vida superabundante se você não crer nesta verdade que nos é dada pelo sangue. O sangue não apenas fez algo por nós, mas ele fez algo em nós. Isto é, ele mudou a nossa situação, mudou o nosso estado. Esse sangue nos transformou. Ele não apenas pagou uma dívida, mas agora esse sangue está nos renovando interiormente. Aleluias, porque o sangue de Cristo Jesus, o seu poder é tão vivo e real, que até hoje ele está agindo em cada um de nós. Por isso beber o sangue é tão importante, porque se não tem essa realidade, se não temos essa experiência, beber se torna ritual. Estamos bebendo algo sem vida, algo morto. Nossa reunião é apenas religiosa. Não é verdade, irmãos. Ainda nós precisamos desta palavra para nos lembrar o que é o sangue de Cristo Jesus, o qual nós participamos a cada manhã. Deixe-me colocar alguns textos para vocês. Eu quero ler um agora, depois vamos ler outros. Evangelho de João, capítulo 6. João capítulo 6, versículo 53 diz: se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Meus irmãos e irmãs, o desejo que eu tenho é de ler esses textos com vocês repetidas vezes. Porque aqui nós estamos diante de algo extraordinário. E às vezes eu tenho a sensação que nós, muitas vezes, nós lemos esses textos sem refletir no seu profundo significado. Olhe bem o final da frase: não tendes vida em vós mesmos. Aqui nós precisamos perceber algo, a analogia que o nosso Senhor faz. Ele faz uma analogia muito importante, porque para o judeu era muito simples. Para eles o comer e o beber era a vida natural. Para eles comer e beber era a nutrição que eles precisavam para viver a vida natural. Então Jesus parte do princípio que é uma lei sagrada da didática. Você parte do conhecido para o desconhecido. Isso só pode ser entendido dentro da erudição, da interpretação das Escrituras.
Aqueles que fizeram pedagogia sabem muito bem que essa é uma lei áurea da pedagogia. Você parte do conhecido para o desconhecido. Então, aqui o nosso Senhor, Ele vai usar essa analogia tão extraordinária. Ele vai dizer isso com muita propriedade. Eu preciso ler mais uma vez, com cada um de vocês aqui, para que a gente toque um pouco mais na vida desta palavra. Ele diz: se não comerdes, a parte C do versículo, ele diz: se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tendes vida em vós. Mas não é o comer litúrgico, não é o comer religioso. Jesus jamais diria isso, se não houvesse uma verdade que transcende o nosso mundo natural. Veja o que ele está dizendo. Irmãos, nós sabemos que todo ser vivo precisa buscar nutrição fora de si mesmo. Para que nós venhamos sobreviver, nós não temos vida em nós. Então o que nós precisamos? Buscar a nutrição fora de nós. Agora, olha o que o nosso Senhor está dizendo aqui. Ele está dizendo que a verdadeira comida, a comida celestial, que comida celestial é essa, irmãos? É o nosso Senhor. Pode parecer absurdo para muitos, mas para nós não. Porque a essência da palavra comer, na espiritualidade cristã, fala de comunhão, participação, de união. Se tem alguém aqui que não está entendendo isso, então eu vou tentar te ajudar. A palavra comer aqui, comer do Senhor, beber do Senhor, se traduz pela palavra união com Ele, comunhão com Ele, no sentido mais íntimo e mais elevado da definição. Agora, observe bem, a vida natural, ela é sustentada por pão e água. Resume tudo que você pode pensar em termos de comida. Vamos apenas pegar isso, pão e água. A nossa vida celestial é comer do pão e beber do sangue. E comer do pão, nosso Senhor, Ele usou isso para falar dele. Ele usou isso para poder nos ensinar uma das mais gloriosas verdades, que é a nossa união com Ele, para nos mostrar o quão unido nós seríamos com Ele, o quão íntimo nós estaríamos dentro dEle, e Ele estaria dentro de nós. Ah, meus irmãos, isso é precioso demais. Você consegue alcançar isso? Então ele usou uma analogia simples, que para todo mundo é simples. Quando você quer matar sua fome, então você come um pão. Você quer matar sua sede, você bebe água. Para nós é algo mais profundo, a nossa fome espiritual é a nossa mais extrema necessidade. Então Jesus está dizendo aqui que se não comermos dele, não bebermos dele, nós não teremos vida em nós mesmos. Se nós não temos esta comida celestial, que é o nosso Senhor. Meus irmãos, eu peço a vocês e falo com reverência, quando você olha para essa mesa, você vê aqui o pão, o vinho que as nossas amadas irmãs prepararam para nós, nossa mente, a nossa consciência, o nosso olhar, movido pela nossa fé, tem que ir muito mais além, porque nós vamos comer mais uma vez do nosso Senhor, vamos beber mais uma vez da sua vida. Este é o pão que nós precisamos, este é o pão que eu e você precisa para ter vida. Esta é a nossa verdadeira bebida. Então o princípio fundamental é que nada menos do que a vida do nosso Senhor Jesus. Que vida é essa? A vida que Ele viveu, a vida incorruptível, a vida que não sofreu nenhum agravo, nenhum dano por causa do mundo, da carne, do pecado, essa vida santa, essa vida que foi à cruz, essa vida que entrou na morte, essa vida que destruiu a morte, essa vida que destruiu os reinos de Satanás, todo o seu poder, essa vida que ressuscitou, essa vida que está no trono, é a nossa comida, é a nossa bebida. Consegue ver isso? É o que o nosso Senhor está dizendo. Vamos para
Terceira proposição, que significa